senhoras, a número regimental declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A hora do expediente da presente sessão será inteiramente dedicada à infância. Dando voz às crianças, estaremos estabelecendo com elas uma relação mais próxima. Estaremos cumprindo a Convenção dos Direitos da Criança, assinada pelo Brasil. Convido o Dr. Cláudio Augusto Vieira da Silva, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Justiça, para tomar assento da mesa. Convido também Rafaela Martins Câmara e Carolina Martins Moura a tomarem assento à mesa. Estando entre nós a deputada Rita Camata, digníssima presidente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, também tenho a honra de convidá-la a participar da mesa dos nossos trabalhos, dessa sessão muito singular, sui generis e altamente valiosa. Convido agora Heloíse Moreira Martins Câmara e o senhor Divino Roberto Veríssimo a procederem ao desenvolvimento dos trabalhos. Excelentíssimo senhor presidente, senador Ramos Tebet, digníssimas e ilustríssimas autoridades presentes, senhoras e senhores, queridas crianças, boa tarde. Muito obrigada por essa sessão especial pela infância, pela presença e atenção. Meu nome é Heloíse Moreira Martins Câmara e estamos aqui, eu e Divino Roberto Veríssimo, na qualidade de coordenadores da Conferência Criança Brasil no Milênio, um fórum nacional de crianças de 6 a 13 anos, estabelecido com o objetivo específico de promover a união das crianças, a união dos adultos com as crianças e a afirmação da juventude de 14 a 21 anos, por meio de um movimento aberto a todas as crianças de qualquer origem familiar e organização social. A CCBM foi inaugurada em outubro do ano 2000. A partir de Goiás, no Colégio Marista de Goiânia, e deverá ser realizada de ano em ano. Estimamos que cada ano o fórum deverá envolver um número maior de crianças e de organizações infantis e de adultos. Temos duas direções para a ação. Primeiro, unir, organizar e desenvolver a força infantil do país, a força e o poder que as crianças representam e são nesse momento. E segundo, religar a força do adulto com essa força infantil na organização, na comunicação e na ação sobre o tipo de mundo que queremos para viver e estar bem na vida. Em última análise, promover a organização comunitária e as relações sociais da infância sobre 3 dimensões da ordem planetária em construção, sob a coordenação da ONU, o desenvolvimento sustentável, a unidade da cultura brasileira e a construção da unidade cultural internacional exigida pela globalização. A lei de Deus e de todas as filosofias e religiões propõe a todos fazer a vida com amor, comunhão e paz, com fraternidade, dignidade e justiça. Todas as leis do homem, feitas pensando na criança e que conduzem a esses valores, constituem o objeto sobre o qual trabalha a CCBM. Podemos citar a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, bem como o capítulo 25, área B da Agenda 21 Global, e, finalmente, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos acostumados a ouvir dizer e a pensar que a educação, a assistência e a proteção são os maiores recursos das nações. Porém, seria bom lembrarmos que educação, assistência e proteção, sem organização e força comunitária, não produzem criança, homem ou país forte e culturalmente suficiente, ainda que sejam extremamente importantes. Se os senhores puderem
concordar com esse fato, nós convidamos a todos para trabalhar pela organização comunitária e social das crianças, por sua união e fazer um pacto com elas sobre o desenvolvimento sustentável. É o que viemos buscar aqui. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Rames Tebet, digníssimas autoridades presentes, queridas crianças, boa tarde. Eu sou o Divino Roberto Veríssimo. Obrigado. E, nesse momento, existe no mundo um profundo movimento de inserção das crianças na gestão ambiental e numa relação participativa com a direção da Organização Social nas Nações, integrado e coordenado pelo UNEP, a Agência das Nações Unidas para Programas Ambientais. Ainda sem nome, eu chamo de Movimento Criança Cidadã Mundial. Atestam sua existência 3 conferências internacionais de crianças realizadas pelo UNEP e uma pelo Unesco, a proposta de formação de uma rede internacional de informação e comunicação de crianças, lançada pela UNEP em conjunto com o LIFE do Japão e o Ministério do Meio Ambiente japonês. Os ecoclubes em várias partes do mundo, alguns conselhos de crianças organizados em várias nações, inclusive no Brasil. Temos aí até um prefeito mirim aqui hoje. Tal movimento vem, antes de tudo, incorporando as crianças nas nações como um novo sujeito histórico. Ele propõe e dispõe investimentos sociais para que as crianças constituam uma comunidade organizada e forte, capaz de reproduzir, representar e desenvolver uma unidade cultural nacional e internacional sobre os valores socioambientais e dentro da organização política, econômica e social das nações. Para esse movimento, a direção que conta não é a de assistência e de proteção social da criança vinculada à provisão e prestação de serviços sobre alimentação, moradia, doenças ou carência material e condutas marginais gerais relacionadas à infância. A direção que conta é, de um lado, o exercício pelas crianças assessoradas pela comunidade adulta do direito de liberdade, de associação e de expressão que lhe foi conferido pelas nações. E, do outro lado, o ordenamento desse exercício de direito pelas visões, atitudes e valores culturais, econômicos, políticos, humanísticos, religiosos, filosóficos e ecológicos, que elas adotarem e forem capazes de sustentar sobre o seu país e o mundo no âmbito do trabalho realizado pelas nações no caminho do seu desenvolvimento. A CCBM se insere nesse movimento e trabalha com essa direção. Dentro disso, o grande desafio assumido firmemente, sem medo, por essas crianças que estão aqui e por mais 700 e poucas crianças que integraram a CCBM entre outubro de 2000 e setembro de 2001, foi o de realizar um mapa da sua direção coletiva sobre esses direitos, com a definição de quais as visões, atitudes e valores que elas se propõem a adotar e sustentar no Brasil e no mundo, adequados à direção e ao desenvolvimento do país e da ordem planetária internacional configurada pelas Nações Unidas ou pela União das Nações. Tal mapa servirá objetivamente para 1. Nortear as novas gerações sobre os interesses da organização comunitária e da comunidade da infância no país. E 2. Registrar suas posições para a construção de uma organização comunitária internacional da infância e defesa dos interesses do nosso país no mundo dentro das relações internacionais que possam ser desenvolvidas por elas, como está acontecendo no momento. O Brasil não resistirá ao processo da globalização sem um recurso dessa natureza. O único tipo de recurso capaz de garantir a sua identidade e força individual nessas crianças, e coletiva também, dentro do processo das gerações. A representação literária desse mapa foi iniciada na segunda CCBM, sendo denominada Agenda 21 Infantil. Agora, essas 14 crianças presentes aqui apresentarão o projeto nesse fórum, solicitando seu apoio para desenvolver e consagrar no Brasil e no mundo as suas posições registradas. Para concluir, solicitamos que os senhores invistam nesse trabalho das crianças na CCBM e na sua organização dentro do país. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a palavra para as crianças. Muito obrigado. Com a palavra as crianças. Proteção sem organização e força comunitária não produzem criança, homem ou país forte e culturalmente suficiente, ainda que sejam extremamente importantes. Se os senhores puderem
concordar com esse fato, nós convidamos a todos para trabalhar pela organização comunitária e social das crianças, por sua união e fazer um pacto com elas sobre o desenvolvimento sustentável. É o que viemos buscar aqui. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Rames Tebet, digníssimas autoridades presentes, queridas crianças, boa tarde. Eu sou o divino Roberto Veríssimo. E, nesse momento, existe no mundo um profundo movimento de inserção das crianças na gestão ambiental e numa relação participativa com a direção da Organização Social nas Nações, integrado e coordenado pelo NEP, a Agência das Nações Unidas para Programas Ambientais. Ainda sem nome, eu chamo de Movimento Criança Cidadã Mundial. Atestam sua existência 3 conferências internacionais de crianças realizadas pelo NEP e uma pelo Unesco, a proposta de formação de uma rede internacional de informação e comunicação de crianças, lançada pela UNEP em conjunto com o LIFE do Japão e o Ministério do Meio Ambiente japonês. Os ecoclubes, em várias partes do mundo, alguns conselhos de crianças organizados em várias nações, inclusive no Brasil. Temos aí até um prefeito mirim aqui hoje. Tal movimento vem, antes de tudo, incorporando as crianças nas nações como um novo sujeito histórico. Ele propõe e dispõe investimentos sociais para que as crianças constituam uma comunidade organizada e forte, capaz de reproduzir, representar e desenvolver uma unidade cultural nacional e internacional sobre os valores socioambientais e dentro da organização política, econômica e social das nações. Para esse movimento, a direção que conta não é a de assistência e de proteção social da criança vinculada à provisão e prestação de serviços sobre alimentação, moradia, doenças ou carência material e condutas marginais gerais relacionadas à infância. A direção que conta é, de um lado, o exercício pelas crianças assessoradas pela comunidade adulta do direito de liberdade, de associação e de expressão que lhe foi conferido pelas nações. E, do outro lado, o ordenamento desse exercício de direito pelas visões, atitudes e valores culturais, econômicos, políticos, humanísticos, religiosos, filosóficos e ecológicos, que elas adotarem e forem capazes de sustentar sobre o seu país e o mundo no âmbito do trabalho realizado pelas nações no caminho do seu desenvolvimento. A CCBM se insere nesse movimento e trabalha com essa direção. Dentro disso, o grande desafio assumido firmemente, sem medo, por essas crianças que estão aqui e por mais 700 e poucas crianças que integraram a CCBM entre outubro de 2000 e setembro de 2001, foi o de realizar um mapa da sua direção coletiva sobre esses direitos, com a definição de quais as visões, atitudes e valores que elas se propõem a adotar e sustentar no Brasil e no mundo, adequados à direção e ao desenvolvimento do país e da ordem planetária internacional configurada pelas Nações Unidas ou pela União das Nações. Tal mapa servirá objetivamente para 1. Nortear as novas gerações sobre os interesses da organização comunitária e da comunidade da infância no país. E 2. Registrar suas posições para a construção de uma organização comunitária internacional da infância e defesa dos interesses do nosso país no mundo dentro das relações internacionais que possam ser desenvolvidas por elas, como está acontecendo no momento. O Brasil não resistirá ao processo da globalização sem um recurso dessa natureza. O único tipo de recurso capaz de garantir a sua identidade e força individual nessas crianças, e coletiva também, dentro do processo das gerações. A representação literária desse mapa foi iniciada na segunda CCBM, sendo denominada Agenda 21 Infantil. Agora, essas 14 crianças presentes aqui apresentarão o projeto nesse fórum, solicitando seu apoio para desenvolver e consagrar no Brasil e no mundo as suas posições registradas. Para concluir, solicitamos que os senhores invistam nesse trabalho das crianças na CCBM e na sua organização dentro do país. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a palavra para as crianças. Muito obrigado. Com a palavra as crianças. Boa tarde ao Senado e a vocês todos que estão aqui hoje. Meu nome é Rafaela Martins Câmara
Estou aqui junto com meus amigos e amigas, representando o trabalho de mais de 820 crianças que participaram da CCBR. Nós queremos dizer a vocês que somos crianças sensíveis às questões que estão sendo apresentadas para nós nas escolas, na televisão e na nossa vida pessoal. Nós estudamos tudo, ouvimos tudo, sofremos tudo. Podemos falar também? Podemos dizer como é que nós vemos as coisas? Podemos fazer as nossas propostas? Pedimos a atenção de vocês para falar de um projeto de desenvolvimento sobre o meio ambiente e as questões de nosso interesse. Um projeto que começamos a fazer na nossa conferência e que será a nossa agenda de pensamento e de compromisso para todos. Nós chamamos nosso projeto de Agenda 21 Infantil. Ela terá 40 tratados ou capítulos, como na Agenda 21 das Nações. E já sabemos que vamos demorar uns 5 anos ou mais para terminar de fazer ela. Por enquanto, fazemos a base, 12 tratados. São eles que vamos mostrar. Cada um dos tratados representa um tema com nossa consideração, propostas e compromissos. Para cada um deles, pedimos sua atenção e, se vocês concordarem, pedimos que nos ajudem a promover e melhorar esses 12 tratados e fazer os outros 28. A partir deles, queremos construir agremiações, clubinhos, equipes ou grupo de crianças para participar no melhoramento do nosso meio ambiente, ajudar a valorizar a vida, a escola, o amor ao próximo e a natureza. Segue-se a ela a apresentação de um outro documento para o Senado, da parte do CONANDA. Vamos apresentar os tratados da Agenda 21 Infantil, os seguintes colegas. Número 1, por favor. Considerando que a criança indígena é o mais importante elemento de perpetuação da sabedoria e dos povos tradicionais e originais da nossa terra, que o dinheiro não paga uma vida e que se uma pessoa é acidentada numa viagem, ninguém precisa saber se ela é rica ou pobre, e sim se ela precisa ser socorrida. Que o governo, às vezes, não tem solidariedade e em órgãos públicos quase tudo é desperdiçado. Que para fazer alguém feliz, basta respeitar, dar amor, carinho, escutar e tocar. Propomos criar mais hospitais onde todos, ricos e pobres, possam ser atendidos, tanto no centro quanto na periferia. A justa inclusão e participação das crianças indígenas nas nossas relações como previsto na Convenção dos Direitos da Criança. Respeitar o próximo, ser amigo. Nosso compromisso é fazer realmente o que estamos dizendo aqui. Tratado 2, por favor. Tratado 2. Biodiversidade e meio ambiente humano. Considerando que os homens de pele branca têm preconceitos pelos negros e vice-versa, que existe o preconceito pelas classes sociais e nacionalidades, que existe discriminação entre homens e mulheres, que existe violência contra as mulheres, que apelidos muitas vezes são formas de preconceitos com os colegas, que existem preconceitos físicos na hora das brincadeiras, que todos os seres humanos devem ter as mesmas oportunidades, que o governo reconheça o direito dos índios pelas suas terras. Propomos conscientização das pessoas mostrando que todas as pessoas são iguais, que cada uma faça a sua parte. União das culturas, todos devem respeitar todas as culturas. Nosso compromisso é explicar para as pessoas que todos nós somos irmãos, falar que a discriminação está errado, realizar conferências e seminários procurando conhecer, aproximar e conviver com outras culturas. Tratado 3.
considerando que todas as culturas que temos, geralmente vem dos Nome do índios. tratado, por favor. Tratado 3. Participação e responsabilidade social da criança no desenvolvimento comum. Considerando que todas as culturas que temos, geralmente vem dos índios e dos negros. Que lixo nas ruas entope bueiros, boca de lobo e provoca enchentes. Que as crianças devem ser responsáveis por si mesmas. Que destruir o meio ambiente vai acabar com todas as coisas naturais e só vão ficar as coisas artificiais. Propomos valorizar a cultura do índio e do negro, que nós devemos nos aproximar mais adultos, fazer mais coisas juntos. Preservar a natureza é ter uma responsabilidade juntos. Tirar da natureza só o necessário. Fazer campanha para o uso de saco de algodão em lugar de saco de plástico. Nosso compromisso é colocar a natureza em primeiro lugar, nos aproximar mais dos índios e dos negros, apoiar o governo a produzir sacolas de algodão em lugar de sacolas de plástico e a usar lixo orgânico para produzir adubo. Tratado 4. Tratado 4. Não proliferação da violência de proteção das meninas e mulheres, considerando que a violência não é educação, que a falta de limite gera violência, que estupidez gera violência, que é preciso que as crianças diminuam ou eliminem a violência entre elas. Propomos evitar palavrões, evitar mal-entendidos, brigas e confusões, cumprir o que prometer, ser solidário, ser honesto, não fazer mal a ninguém, ter uma palavra amiga nos corações, cuidar dos amigos. Nosso compromisso é elaboração de um juramento de amizade, prestar atenção no que falamos ou fazemos, respeitar as pessoas como elas são, buscando amizade sincera. Conversar com os amigos, alertando sobre as coisas erradas. Tratado 5. Tratado 5. Paz e segurança social, considerando que a violência está isolando as pessoas, pois a cada dia as pessoas não se relacionam como antes. O medo, desconfiança e insegurança. Que os jogos de videogame viciam e devem ser reduzidos. Que desenhos violentos influenciam algumas crianças a querer matar e abater. Que o exemplo da família interfere no comportamento da criança. Que as revistas, jornais, gravuras, fotos e propagandas influenciam o comportamento da criança. Que nem sempre arma significa segurança e que pode servir para matar. Propomos vetar anúncios de violência, propagar mais a paz, o carinho e o bom relacionamento. Que as famílias assistam os programas com seus filhos, proibir a venda de brinquedos que estimulam a violência, que os pais não deem presentes de brinquedos de guerra, não deixar armas ao alcance das crianças ou onde elas têm acesso. Diálogo em família. Nosso compromisso é fazer campanhas para trocar brinquedos de indução à guerra por outros menos agressivos. Repudiar brincadeiras agressivas dentro da escola. Deixar de consumir os brinquedos que seduzem para o mal. Ler mais e desenvolver o gosto pela leitura. Tratado 6. Agradeço pela participação de todos. Tratado 6. Saúde social. Considerando que existe falta de conselho e participação de alguns pais na vida dos filhos, que existe excesso de erros dos pais na educação de alguns filhos e que isso deve ser corrigido, propomos que as empresas que poluem sejam denunciadas e multadas, fechamento das fábricas que insistam em poluir, obrigar as empresas a limparem o que sujaram, denunciar as pessoas que vendem drogas, que os empresários inventem empresas que não poluem o meio ambiente. Nosso compromisso é não consumir produtos fabricados pelas empresas que poluem o meio ambiente, dar preferência a alimentos naturais, comer menos frituras e alimentos que podem nos prejudicar. Obrigada. Tratado 7. Pode falar. Vê para mim.
Tratado 7º. Agricultura sustentável e social. Considerando que o agrotóxico polui as águas e mata os peixes, que o desmatamento pode ser criminoso, propomos preservar a natureza, não jogar lixo na água, não desmatar áreas proibidas, não usar produtos tóxicos nos alimentos, evitar instalações de indústrias em áreas de especial interesse para o bem-estar do meio ambiente. Nosso compromisso é não colocar agrotóxico nos produtos alimentares, não acabar com as nascentes dos córregos, não causar queimadas, não jogar água nos rios, não caçar, vender, comprar ou manter presos animais e aves silvestres. Auire. Tratado 8, por gentileza. Tratado 8. Responsabilidade e gestão social da água doce. Considerando 1. Que apesar do Brasil ser um país muito rico em recursos hídricos, nosso povo não valoriza essa riqueza. Que a água doce está acabando e que é necessário viabilizar outras fontes de água doce. Que 97% da água do mundo é salgada e 3% é água doce, sendo que deste só 1% é consumível. Que as fábricas sujam e poluem muito nossas águas. Que com o desperdício da água, o homem está matando ele mesmo. Propomos despertar a consciência para a preservação dos recursos hídricos. Tratar o esgoto antes de lançá-lo nos rios. Acabar com o desmatamento e reflorestar à beira dos rios e nascentes. Nosso compromisso é preservar, economizar e ter responsabilidade na utilização da água. Colaborar dos governos medidas de conservação dos recursos hídricos. Não jogar lixo nas nascentes. Não jogar poluentes nos córregos. Não desperdiçar água. Tratado número 9, por gentileza. Tá. Boa tarde. Tratado 9. Floresta e de biodiversidade. Considerando que os animais das florestas estão morrendo por causa do desmatamento e que Deus fez a natureza para dar frutos para nós e para os animais, formarem a cadeia alimentar, que as árvores limpam o ar, propomos proibir a caça e a apreensão dos animais. As indústrias devem ficar longe das cidades, dos mares e rios. As fábricas devem colocar filtros nas chaminés, não jogar lixo no chão, nos mares e rios. Aumentar as reservas florestais e preservar os animais em extinção. Nosso compromisso é plantar árvores, respeitar os animais aquáticos e não torturar os animais. Obrigado. Tratado número 10, por gentileza. Boa tarde. Tratado 10. Despoluição e poluição. Considerando que jogar lixo na natureza é provocar autodestruição humana. Que a poluição está ligada ao consumo. Que queima de gasolina e lançamento de fumaça contaminam o ar. Propomos evitar o aumento de outdoors, colocando só propagandas necessárias e que não sejam repetitivas. Colocar uma lei do dever de separar o lixo. Estabelecer dentro das sacolas uma comissão que fique responsável pela orientação sobre a coleta de lixo. Nosso compromisso é gastar a menor quantidade possível de água e energia, trabalhar com os pais, educando-os com relação à poluição, não desmatar e nem poluir os rios, fazer sempre o melhor independentemente do outro estar fazendo o pior, exigir das autoridades que ponham as lixeiras nas ruas. Culturas e alimentos que podem nos prejudicar. Obrigada. Tratado 7. Pode falar. Vê para mim.
Tratado 7º. Agricultura sustentável e social. Considerando que o agrotóxico polui as águas e mata os peixes, que o desmatamento pode ser criminoso, propomos preservar a natureza, não jogar lixo na água, não desmatar áreas proibidas, não usar produtos tóxicos nos alimentos, evitar instalações de indústrias em áreas de especial interesse para o bem-estar do meio ambiente. Nosso compromisso é não colocar agrotóxico nos produtos alimentares, não acabar com as nascentes dos córregos, não causar queimadas, não jogar água nos rios, não caçar, vender, comprar ou manter presos animais e aves silvestres. Auire. Tratado 8, por gentileza. Tratado 8. Responsabilidade e gestão social da água doce. Considerando 1. Que apesar do Brasil ser um país muito rico em recursos hídricos, nosso povo não valoriza essa riqueza. Que a água doce está acabando e que é necessário viabilizar outras fontes de água doce. Que 97% da água do mundo é salgada e 3% é água doce, sendo que deste só 1% é consumível. Que as fábricas sujam e poluem muito nossas águas. Que com o desperdício da água, o homem está matando ele mesmo. Propomos despertar a consciência para a preservação dos recursos hídricos. Tratar o esgoto antes de lançá-lo nos rios. Acabar com o desmatamento e reflorestar à beira dos rios e nascentes. Nosso compromisso é preservar, economizar e ter responsabilidade na utilização da água. Colaborar dos governos medidas de conservação dos recursos hídricos. Não jogar lixo nas nascentes. Não jogar poluentes nos córregos. Não desperdiçar água. Tratado número 9, por gentileza. Tá. Boa tarde. Tratado 9. Floresta e de biodiversidade. Considerando que os animais das florestas estão morrendo por causa do desmatamento e que Deus fez a natureza para dar frutos para nós e para os animais, formarem a cadeia alimentar, que as árvores limpam o ar, propomos proibir a caça e a apreensão dos animais. As indústrias devem ficar longe das cidades, dos mares e rios. As fábricas devem colocar filtros nas chaminés, não jogar lixo no chão, nos mares e rios. Aumentar as reservas florestais e preservar os animais em extinção. Nosso compromisso é plantar árvores, respeitar os animais aquáticos e não torturar os animais. Obrigado. Tratado número 10, por gentileza. Boa tarde. Tratado 10. Despoluição e poluição. Considerando que jogar lixo na natureza é provocar autodestruição humana. Que a poluição está ligada ao consumo. Que queima de gasolina e lançamento de fumaça contaminam o ar. Propomos evitar o aumento de outdoors, colocando só propagandas necessárias e que não sejam repetitivas. Colocar uma lei do dever de separar o lixo. Estabelecer dentro das sacolas uma comissão que fique responsável pela orientação sobre a coleta de lixo. Nosso compromisso é gastar a menor quantidade possível de água e energia, trabalhar com os pais, educando-os com relação à poluição, não desmatar e nem poluir os rios, fazer sempre o melhor independentemente do outro estar fazendo o pior, exigir das autoridades que ponham as lixeiras nas ruas. Tratado número 11, por favor. Tratado 11. Apoio às causas sociais, positivo e aos direitos e responsabilidades sociais.
Consideramos que precisamos mais de paz, amor e alegria, que o homem é responsável pelos seus atos, que a proteção da mulher é uma causa social, que a mulher gera a vida, que os filhos observem os atos dos pais. Propomos igualar o salário e a oportunidade de empregos que existe entre o branco e o negro e a mulher. Fazer valer a proibição do aborto, conversar civilizadamente sobre as questões que se quer resolver, evitando ao máximo as graves. Nosso compromisso é apoiar a ideia da Agenda 21 infantil. Tratado número 12, por gentileza. Tratado 12. Educação pelas crianças. Considerando que existe greve nas escolas, que falta merenda nas escolas, que tem aluno com notas baixas, que tem fumantes nas escolas, que tem brincadeiras de violência, que tem assaltos dentro e fora da escola, que tem muita troca de professor, que não chegam livros nas escolas, que tem pichação nas escolas, que existe a necessidade de aprender outro idioma para ter melhor posição no mundo e divulgar a cultura do Brasil para outros povos. Propomos os pais ajudarem nos estudos, atenção e ajuda maior do professor, que os professores ajudem sem dar as respostas. Teatro para socialização, a diretoria e os professores não fumarem, a amizade do professor. Excursões para maior conhecimento das matas e cerrados e experiências com crianças das fazendas. Nosso compromisso é fazer encontros nas casas de colegas para pesquisar, estudar e montar trabalhos. Não entrar em brincadeiras violentas. Se dedicar a estudar para as avaliações. Fazer atividades em duplas. Conversar com os pais. Não reagir à agressão com agressão. Ser amigo do professor. Fazer campanha de arrecadação, conservação e doação de livros. Obrigada. Agora, antes de continuar, eu vou pedir que cada criança se levante e se identifique, começando por aqui, agora por ordem. Sara Rosa. Tatiana. Ive. Danilo. Gabriel. Felipe. Débora. Seguinte. Fernanda. Vai. Gabriela. Isabela. Da etnia lá de Porto Seguro, do extremo sul da Bahia. 8. Meu nome é Raoni, da tribo Funiô. Muito obrigado. Agora... O encerramento com a Carol. Meu nome é Carolina. É isso. Vocês ouviram nossos primeiros 12 tratados. Temos ainda de apresentá-los para outras crianças em todo o Brasil. E elas poderão modificar a sua forma final, acrescentar, tirar ou mudar alguma coisa. Afinal, a Agenda 21 infantil será de todas as crianças do Brasil. Alguns de vocês podem estar pensando que somos ainda muito pequenos e jovens, mas sabem, é agora que estamos construindo as nossas vidas para sermos adultos. Não podemos esperar ser adultos para construir. Não tem jeito. Não queremos ter apenas o direito de proteção e de assistência de ensino. Queremos exercer o direito de valores,
uns para os outros e para os adultos. Nas ruas, na TV, nos livros e nos jornais, queremos poder caminhar com o exercício de nossas responsabilidades, conhecimentos, capacidades de direção e de discussão das questões que nos interessam. Para isso, repetimos nossa solicitação ao Senado de que endosse nossa carta com os 12 tratados e pedimos a todos que assinem um abaixo-assinado que fizemos solicitando ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que apresente a Agenda 21 Infantil para a Assembleia Geral das Nações Unidas na sessão especial pela infância, que deverá se realizar no ano de 2002. Confiamos em vocês. Nos deem nosso espaço de vida comunitária, de realização e de dignidade social. Em contrapartida, vocês ganharão a paz e a segurança do nosso país e do mundo sobre cada um de nós que nascer e crescer. Queremos agora entregar ao nosso amigo presidente, senador Rames Tebet, um diploma de amigo das crianças assinado por nós e pela organização da CCBM como prova de reconhecimento e amor. Faça a entrega, por favor. Só um segundo. A próxima Conferência Criança Brasil no Milênio está sendo articulada para ser realizada no Rio de Janeiro, através da Agência Ambiental do Rio de Janeiro. Está aqui o senhor Ricardo Arduin, do Rio de Janeiro. E eu gostaria que os senadores do Rio de Janeiro apoiassem esse projeto de realização da terceira Conferência Criança Brasil no Milênio no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Convido agora o senhor Cláudio Augusto Vieira da Silva a entregar as moções da 4ª Conferência da Nacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Senhoras e senhores senadores, minhas queridas crianças, nós acabamos de receber as propostas aprovadas na plenária final da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Elas se referem aos seguintes compromissos: com a saúde, com a educação, cultura, esporte e lazer, assistência social, gestão, controle, proteção especial, violência sexual. Ajuda aqui. Trabalho infantil, medidas socioeducativas e as referentes ao Conselho de Direitos Tutelares e do Fundo. Quanto aos meios de comunicação, propostas sobre mecanismos de exigibilidade de direitos e uma moção contra a redução da idade penal. Quero conceder agora a palavra à nobre senadora Marina Silva pelo prazo de 5 minutos. Não tem jeito. Não queremos ter apenas o direito de proteção e de assistência de ensino.
Queremos exercer o direito de valores uns para os outros e para os adultos. Nas ruas, na TV, nos livros e nos jornais, queremos poder caminhar com o exercício de nossas responsabilidades, conhecimentos, capacidades de direção e de discussão das questões que nos interessam. Para isso, repetimos nossa solicitação ao Senado de que endosse nossa carta com os 12 tratados e pedimos a todos que assinem um abaixo-assinado que fizemos solicitando ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que apresente a Agenda 21 Infantil para a Assembleia Geral das Nações Unidas na sessão especial pela infância, que deverá se realizar no ano de 2002. Confiamos em vocês. Nos deem nosso espaço de vida comunitária, de realização e de dignidade social. Em contrapartida, vocês ganharão a paz e a segurança do nosso país e do mundo sobre cada um de nós que nascer e crescer. Queremos agora entregar ao nosso amigo presidente, senador Rames Tebet, um diploma de amigo das crianças assinado por nós e pela organização da CCBM como prova de reconhecimento e amor. Faça a entrega, por favor. Só um segundo. A próxima Conferência Criança Brasil no Milênio está sendo articulada para ser realizada no Rio de Janeiro, através da Agência Ambiental do Rio de Janeiro. Está aqui o senhor Ricardo Arduin, do Rio de Janeiro. E eu gostaria que os senadores do Rio de Janeiro apoiassem esse projeto de realização da terceira Conferência Criança Brasil no Milênio no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Convido agora o senhor Cláudio Augusto Vieira da Silva a entregar as moções da 4ª Conferência da Nacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Senhoras e senhores senadores, minhas queridas crianças, nós acabamos de receber as propostas aprovadas na plenária final da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Elas se referem aos seguintes compromissos: com a saúde, com a educação, cultura, esporte e lazer, assistência social, gestão, controle, proteção especial, violência sexual. Ajuda aqui. Trabalho infantil, medidas socioeducativas e as referentes ao Conselho de Direitos Tutelares e do Fundo. Quanto aos meios de comunicação, propostas sobre mecanismos de exigibilidade de direitos e uma moção contra a redução da idade penal. Quero conceder agora a palavra à nobre senadora Marina Silva pelo prazo de 5 minutos. Não sem antes, porém, registrar com muita alegria
a presença de um prefeito mirim presente a essa solenidade. É o jovem Marcelo Roberto da Silva, que está administrando o município de Costa Rica, no estado de Mato Grosso do Sul, exercendo todos os poderes inerentes ao cargo de prefeito municipal daquele próspero município. Com a palavra, a senadora Marina Silva. Senhor presidente, senhores senadores, todos os que se encontram aqui presentes, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a iniciativa do tempo dos oradores da hora do expediente ter sido destinada à apresentação e lançamento dos tratados da Agenda 21 Infantil, que ainda está em processo de construção pela Conferência Criança Brasil no Milênio, da CCBM, endossada pela Agência das Nações Unidas para Programas Ambientais. Eu quero parabenizar essa iniciativa, cumprimentar a Vossa Excelência, a todas as crianças que se encontram aqui, que fizeram essa movimentação, essa organização, esse movimento, as pessoas que estão ajudando nessa organização, a todas as pessoas, e dizer que, como professora, como senadora, como cidadã, para mim é muito importante que nós possamos estar contribuindo para que os nossos jovens, as nossas crianças, estejam assumindo compromissos e alinhando propósitos em relação a vários problemas que nós enfrentamos. Com certeza, a problemática ambiental se constitui num desafio para a humanidade, porque nós não podemos continuar percebendo o humano como sendo aquele que é o mais importante de toda essa cadeia de vida, e de que nós dependemos dessa cadeia como um todo para continuarmos existindo, de sorte que ninguém melhor do que as nossas crianças para serem os porta-vozes dessa nova forma de ser, agir e pensar. E que esse movimento democrático, como pude perceber aqui no documento que me foi entregue, porque eles estão fazendo um processo de discussão. Essa discussão passa por vários momentos e todas as crianças ainda podem dar contribuições a esse documento inicial que temos aqui em mãos. E eu já recebi aqui no celular o telefonema da minha filha Moara, de 11 anos, que resumiu tudo na seguinte frase: poxa, mãe, massa, que bonito, que legal. Então, já vi que temos mais alguém envolvido nesse processo. E fico muito feliz que tenhamos pessoas, entidades, que tiram a sua energia, o seu tempo para fazer coisas de criança. Porque as coisas das crianças, elas, não por ingenuidade, como às vezes a gente pensa, mas, sobretudo, por sinceridade, sobretudo por acreditar, sobretudo por ter esta capacidade de ainda, digamos assim, se movimentar no futuro, porque para elas o futuro ainda está em construção. De sorte que eu quero aqui somar a minha energia, o meu esforço, com todas essas ações que estão sendo levadas a cabo em defesa do meio ambiente. Até porque gostei muito da leitura dos tratados, porque não percebe o meio ambiente como sendo algo apenas a ser contemplado, as ações de defesa do meio ambiente, mas envolve todos os aspectos de uma relação sustentável com a natureza. Eu pude observar aqui aspecto da sustentabilidade ambiental, econômica, da sustentabilidade social, da sustentabilidade política e da sustentabilidade cultural, sem a qual nós não conseguimos mudar absolutamente nada, porque se não mudarmos os nossos procedimentos, a nossa forma de agir e pensar, que está exatamente situada no espaço da cultura, nós não conseguimos fazer nada, entendendo cultura aqui no sentido amplo da palavra, né? Então, eu quero parabenizar as crianças, os organizadores e a nossa casa, que recebe esse toque
de amor pela natureza, aqui traduzido pelas nossas crianças. Muito obrigada. Com a palavra, a senadora Emília Fernandes. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ilustres representantes da Conferência da Criança Brasil no Milênio, demais convidados, pessoas que nos honram com sua presença,